língua tupi. Crônica publicada no meu livro abaixo, Fragmentos de Lembrança, de Neuza das Neves. Passatempo cultural. Manhã de sábado, fria e chuvosa, meio fora de época para um iniciante outono. Descíamos ao litoral norte, não a passeio, mas a negócios. Fomos meu filho e eu, com chuva, e voltamos com tempestade. No decorrer do dia, o tempo piorou tanto que a subida da serra foi uma aventura. Padecemos entre as águas de um dilúvio que o limpador de para-brisas não vencia limpar. Os raios que iluminavam a noite escura que caía sobre as montanhas, recobertas pela floresta atlântica, e os trovões ensurdecedores que insistiam teimosamente em nos assustar. Há 10 anos eu não vi o mar, e nos perguntamos, vamos por onde? Qual rodovia? Aimorés, Goitacazes, Tamoios, sei lá. É o nome de uma tribo indígena, respondi. Rimos os dois. Logo após avistamos o nome da rodovia, Tamoios, e seguimos em frente. Já em Caraguatatuba, comecei a me dar conta dos nomes que lia nas placas das ruas, dos nomes das lojas, nas placas das estradas. Era uma enxurrada de nomes indígenas. Que coisa, pensei. Acabo de ler o livro escrito pela minha irmã Nelly, o Cunumim Poranga, que discorre sobre o resgate da memória linguística do Brasil, a origem paralela do nosso idioma natural, o tupi, idioma nativo na época do descobrimento do Brasil. E como uma brincadeira, para amenizar a viagem sem graça que estávamos fazendo, debaixo de uma chuva fria que teimava em cair, fui registrando num bloco de notas todas as palavras que se apresentavam diante dos meus olhos ao longo do percurso que vai de Caraguatatuba a Ubatuba, e me divertia com a inovada maneira de passar o tempo. Meu filho também me ajudava, observando do seu lado ao longo da rodovia, para que eu não perdêssemos nenhuma palavra. Alguns nomes eram derivativos, já abrasileirados pela criatividade do povo, mas outros eram genuinamente puros. Havia uma magia camuflada nessa persistência em usar nomes tão estranhos ao dialeto atual. No entanto, eles proliferavam. Tal era essa magia que fomos a uma imobiliária indicada por Dona Irajá, que tem na família irmãos com nomes indígenas: Inaiá, Iara, Coaraci e Araquém. Que intrigante, não? Consegui a façanha incrível de coletar 30 nomes. Restava agora conhecer os significados de cada um. Precisaria pesquisá-los no dicionário, e foi o que fiz. Mas, para meu desconsolo, a maioria deles eu não encontrei em meu dicionário comum. Que pena! Acredito que essas palavras deveriam ser incorporadas em todos os dicionários brasileiros. Afinal, fazem parte do nosso cotidiano. Estamos sempre esbarrando nelas, nos nomes das nossas cidades, ruas, rios, nomes de pessoas e etc. Como nada é por acaso, acredito que o fato de ter lido o tal livro tenha despertado no meu subconsciente o desejo de resgatar a memória do meu inconsciente coletivo. E como uma homenagem aos antigos habitantes deste país,
dar um espaço neste livro, em agradecimento a eles por enriquecerem ainda hoje o vocabulário brasileiro. Relação dos nomes anotados: Araguaia, Cocanha, Jequitibá, Mariú, Perequeaçu, Picanha, Guarani, Chavantes, Açaí, Mococa, Maranduba, Jundiaquara, Pagurus, Paraibuna, Caçapava, Paraty, Tupi, Massaguaçu, Ubatuba, Guaicurus, Cunha, Araribá, Tabatinga, Pissinguaba, Acaraú, Tamoios, Perequemirim, Itaguá, Caraguatatuba e Caiçara. Esta é uma paisagem de Ubatuba, de uma das praias. Esse é o livro que eu li, que a minha irmã Nelly Giger escreveu. Na primeira publicação, que foi em 2004, o título Kunumi Poranga, Menino Bonito, está em Tupi Antigo. Já na segunda publicação, em 2009, o título Curumim Poranga, Menino Bonito, está em língua geral. Ela fez uma divulgação da língua e da influência indígena no Brasil nesse livro. Vamos conhecer nesse vídeo uma breve história da língua tupi mais falada na costa do Brasil em 1500. Aqui ao lado nós temos um livro escrito pelo padre José Anchieta, que é a arte de gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, falavam-se centenas de línguas indígenas no território de nosso país. No entanto, em sua região costeira ou próxima desta, onde foram fundadas as principais vilas brasileiras, hoje cidades de milhões de habitantes, falava-se praticamente uma mesma língua indígena, conhecida como Tupi Antigo. A maioria das pessoas já sabe da grande influência que os povos indígenas sempre tiveram e ainda têm na cultura brasileira, como nos costumes, nas comidas, nas músicas e em tantas outras coisas que seria possível ficar enumerando por muito tempo. O que muita gente acaba não sabendo é do grau de influência das línguas indígenas na própria língua portuguesa falada no Brasil. Aqui nós vemos o mapa do Brasil com a distribuição das tribos indígenas em 1500. A língua tupi, também conhecida como Tupi Antigo, é uma língua arcaica que era falada pelos grupos de povos que habitavam a maior parte do litoral do Brasil no século XVI. Dentre os grupos reconhecidos pelos historiadores, antropólogos e linguistas, que tinham o tupi antigo como língua materna, estão os tupinambás, tupiniquins, caetés, tamoios, potiguaras e tabajaras. O tupi antigo tornou-se a língua franca do Brasil colônia, falada por 300 anos por europeus, índios
e negros. Porém, por ser uma língua de difícil assimilação por parte dos europeus, palavras do português passaram a ser incorporadas a ela, e estes passaram a difundi-la não só ao longo do litoral, mas em todo o território brasileiro durante os séculos XVI e XVII, sobretudo por meio das expedições dos bandeirantes. Essa nova língua passou a ser chamada pelos falantes de língua geral e era falada pela maioria da população da colônia. A língua tupi antiga possui vários livros e documentos que descrevem sua estrutura, sendo o padre jesuíta José de Anchieta considerado como seu primeiro gramático. Foram os jesuítas que criaram a representação escrita da língua, a qual era, até então, exclusivamente oral. Teve sua gramática estudada pelos jesuítas, os quais a utilizavam como instrumento de catequese. José de Anchieta, no entanto, não foi o primeiro jesuíta a aprender a língua nativa. O padre basco João de Azpilicueta Navarro compôs os primeiros hinos religiosos em tupi para cantar em suas pregações aos indígenas. Nos séculos XVI e XVII, o tupi era chamado pelos portugueses de língua brasílica, por ser o idioma mais usado no Brasil. A expressão língua tupi somente se generalizou a partir do século XIX. Os europeus que vinham viver no Brasil, bem como os escravos africanos que eram trazidos para o país, a aprendiam e a falavam no seu dia a dia, usando o português apenas nas suas relações com a coroa portuguesa. A língua tupi deixou de ser falada no final do século XVII, quando foi suplantada pela língua geral. Com a proibição da língua pelo Marquês de Pombal, em 1758, o tupi deixou de ser a língua mais falada no Brasil, sendo substituída pelo português, o que causou a extinção da língua tupi. E o que hoje se fala mais aproximadamente é o Nhengatu, no Vale do Rio Negro, na Amazônia. Mas a língua tupi continua presente no cotidiano dos brasileiros, através de vários nomes tupis que se encontram na geografia brasileira e nas denominações de vários animais e plantas nativos do Brasil. Língua clássica do Brasil, o tupi foi a única língua indígena das centenas que foram faladas no país que se fez representar significativamente no léxico da língua portuguesa. E hoje é possível encontrar no nosso dicionário brasileiro mais de 30.000 palavras de origem tupi. Por exemplo, na fauna, paca, piranha, capivara, tatu, jacaré, cotia, perereca, guará, jaguar, lambari, tucunaré, siriema, tucano e etc. Na flora, pitanga, piaçava, taquara, babaçu,
urucum, jatobá, jerimum, jaboticaba, pitanga, amendoim, caju e etc. Na toponímia, Tietê, Tatuapé, Ipiranga, Ubatuba, Caraguatatuba, Pirassununga, Atibaia, Pernambuco, Piracicaba, Jabaquara, Tatuapé, Itaquera, Piratininga, Bertioga, Itanhaém, Paraguaçu, Cuiabá, Curitiba, Pará, Paraná, Sergipe, Paraíba e etc. Na alimentação, pipoca, pirão, pururuca, mandioca, mingau, paçoca, curau, cambuquira, tapioca. Nas expressões ficar com nhen, estar jururu, chorar as pitangas, ir para a cucuia e etc. E nomes de pessoas: Jussara, Moema, Iracema, Maiara, Jurema, Iara, Ubiratã, Moacir e etc. Além de ter dado contribuições sui generis à literatura e à história de nosso país. Entre os textos preciosos que chegaram até nós, podemos mencionar a poesia lírica e teatral de José de Anchieta e as famosas cartas dos índios Camarões, hoje, infelizmente, somente guardadas na Biblioteca de Haia, na Holanda, que são os únicos documentos conhecidos e escritos pelos próprios índios da costa do Brasil na época da invasão holandesa, de 1630 a 1656. Aqui nós temos a paçoca, caju, capivara, Moacir e a nossa cidade, Atibaia. São todos nomes do Tupi. Essa pesquisa foi realizada pela internet em vários sites para a Tarde Literária de Atibaia, de 6 de fevereiro de 2000.